Bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir: o rei contribui para a paz diante e conforme é Deus. Olá, queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação das Escrituras Sagradas. Estamos em Lucas, capítulo 14, falando sobre as interpretações que geram curas diante do Senhor nosso Deus, ok? Nós vamos orar, pedir ao Senhor que venha nos abençoar nesses momentos de meditação. Muito obrigado por você estar aqui juntamente comigo, meditando na palavra do Senhor nosso Deus. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Pedimos a tua presença, pedimos a tua liberdade, pedimos, Senhor, que o Senhor venha orientar-nos a cada dia segundo aquilo que o Senhor quer, Pai. Espírito Santo, conforta o nosso coração, ensina-nos, ó Pai, aquilo que precisamos entender. Jesus, ensina-nos aquilo que precisamos agir, fazer, Pai, diante de Ti. Nós te pedimos e declaramos a Tua liberdade, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Vamos então à palavra do Senhor Deus, em Lucas capítulo 14, nossa meditação de hoje, e que diz assim, ó: num sábado, quando Jesus entrou na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Estava ali diante dele certo homem hidrópico. Jesus perguntou aos doutores da lei e os fariseus: é lícito curar no sábado? Eles, porém, se calaram e, tomando-o, curou e o despediu. Então lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço em um dia de sábado, não o tira logo? Nada lhe podiam replicar sobre isso. Aqui fala sobre a paz para a cura, e de verdade o indivíduo que se interessa por paz, ele se interessa por manter. Quando o indivíduo se interessa por paz, ele quer suprir logo algo, uma necessidade, alguém que estiver pedindo ajuda. Nesse caso, o boi, Jesus se referiu ao boi preso, e um filho que precisa de ajuda. Quando alguém está chamando, quando alguém está pedindo atenção, aquele que quer contribuir para a paz, ele ajuda logo. Jesus perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço no dia de sábado, não o tira logo? Então, o termômetro de Jesus para entender a compaixão de alguém, a disposição para contribuir para a paz de alguém, é se o indivíduo, quando vê que algo precisa de ajuda, algo que está chamando por ele, ele não atende logo. Paz para cura. Quando o indivíduo ele está preocupado em produzir a cura logo para aquele indivíduo, para um corpo, para um animal. Animal trata-se de coisas físicas, filho trata-se de frutos. Qual é aquele que se importa em logo atender e não desprezar? Então, se existe uma circunstância, né, de necessidade muito assim, instigante por muito tempo, e não se há uma atenção logo, dá para se definir que ali não se há uma contribuição de paz, uma importância de compaixão, e aquele indivíduo não se interessa pela paz da cura. Outra coisa, a parábola dos primeiros assentos, Jesus falando sobre paz para ser nomeado, paz para alcançar um cargo, um status, uma posição, ou paz para o indivíduo estar num lugar que se é considerável dele, ok? Reparando como escolhiam os primeiros assentos, propor-lhes essa parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não te assentes no primeiro lugar, pois poderá haver um convidado mais digno do que tu. Então o que convidou a ti e a ele poderá dizer: dá o lugar a esse, assim com vergonha terás de tomar o último lugar. Então fala sobre um casamento que um convidado foi, só que se ele já se apressar sem paz, ele acaba se sentando no lugar errado, né? Então, quando fores convidado, vai, assenta-te no último lugar,
para que quando vier o que te convidou e te diga, amigo, sobe mais para cima, então terás a honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A paz, em qualquer que seja o tema e assunto, ela vai nos levar a observar a necessidade e atender os cuidados de parte em parte, né? Geralmente, justamente com a própria paz de Deus. Então aqui, Jesus disse ao que tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e sejas recompensado. Quando você quer fazer o bem, né, através de uma ceia, então não para pessoas que podem te recompensar. Quando deres um banquete, convida os pobres, aleijados e mancos ou cegos, e serás bem-aventurado. Embora eles não tenham com que te recompensar, recompensado serás na ressurreição dos justos. Então, uma coisa é fazer por costume de estar aos amigos, outra é pensar que está fazendo uma bondade. A verdadeira bondade é para aquele que não consegue recompensar. Por quê? Porque como ele não consegue recompensar, você está fazendo aquela bondade e quem vai te recompensar será Deus. Olha que interessante, né? A parábola da grande ceia. Ouvindo isso, pois. Então, quer dizer, aquele que faz reunião, festa, com paz, ele não faz para ser recompensado. Ele faz simplesmente para o agrado de Deus. Então ele vai fazer, diz aqui, a indicação aos pobres, aos necessitados, cegos, aleijados e mancos. Agora, se ele quer estar com os amigos, então não é algo que ele precise e necessite no seu interior querer uma recompensa. A parábola da grande ceia. Ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Jesus respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a escusar-se, dizendo-lhe primeiro, comprei um campo, preciso vê-lo, rogo que me des por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo, rogo-te que me des por escusado. Outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traga aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aqui fala sobre os interessados na paz, e os que não são interessados em paz. Quem não é interessado em sentir o verdadeiro gosto do reino de Deus, ele sempre está ocupado para Deus. Ele sempre está ocupado para realmente sentir o efeito do poder da paz do reino de Deus. Ele está correndo, né? Ele compra um campo, ele tem o casamento, ele tem, diz aqui, comprei 5 juntas de bois. Então o que acontece? Quando o indivíduo ele não quer definir e escolher a paz, porque isso altera o ritmo dele, os modos dele, os vícios humanos, os hábitos dele, ele tem que se alterar para que ele contribua para a paz. Quando ele não quer, ele vai dizer para Deus, eu estou ocupado, eu não posso ir no teu banquete. E o verdadeiro banquete de Deus é a paz dele. Então tem muita gente que vive uma vida corrida pensando que isso é bênção de Deus, mas vive uma vida sem paz. E se ele está em contenda, como já estudamos,
Tudo o que ele está fazendo não é errado, né? Ter bois, ter jumentos, ter negócios, ter casamento, essas coisas não são erradas. Deus não é contra. Mas uma vez que a gente deixa de priorizar como está a nossa paz, como estão estabelecidas a paz que Deus quer nos edificar, como está a nossa atenção para a paz de Deus, esse banquete de Deus que é a paz dele em primeiro lugar. Isso fala muito sobre a nossa comunhão diária. Quantas vezes a gente deixa de ter comunhão e sai correndo atrás do que a gente precisa fazer durante o dia. Deixamos o banquete para sair correndo fazendo as coisas. E de verdade elas às vezes não dão certo, porque nós não tivemos primeiro o alimento da paz. Prioridade para qualquer realização, edificação, projeto, construção na nossa vida, de qualquer área, é observar a qualidade da paz. Se nós não temos a qualidade deste banquete, o alimento saudável deste banquete que é a paz, se nós não temos a contribuição deste banquete, a atenção deste banquete, se nós não contribuímos para ver como estabelecer este banquete de paz em Deus, com Deus, para Deus, nos nossos termos, não adianta projetar, não adianta comprar boi, não adianta se casar, não adianta sair, não adianta. Porque primeiro tem que consertar esta paz em Deus. O conserto da paz de Deus em nós é o primeiro banquete. Aí esses daqui não queriam paz, eles queriam só sair correndo para ter as coisas sem paz mesmo, pensando que isso daí é certo. E aí Deus diz: agora vamos procurar aqueles que não conseguem, mas eles querem. Mesmo com muita dificuldade eles querem. Procura quem realmente quer paz. Quem quer contribuir para a paz de verdade, procura, sai atrás, mesmo que seja difícil, mesmo que é difícil aqui para o indivíduo andar, porque ele é como se fosse um aleijado, é difícil para ele enxergar bem, é difícil para ele, diz aqui, alcançar o que ele quer, sai pelos valados e caminhos e força-os a entrar. Quem quiser de verdade a paz, independente se seja difícil, pode convidar. Porque se o indivíduo está a fim de contribuir para a paz, ele vai permanecer no banquete meu. Ele vai ser escolhido para o meu banquete. E não haverá lugar para quem desprezou a paz. Isso mostra que Deus despreza aquele que não quer paz. Deus não tem compromisso com quem não quer paz. Deus não tem compromisso com quem não quer contribuir para a paz. Deus não tem convite a banquete algum quem não estabelece paz nos seus termos. Deus não tem convite com quem não se preocupa com a paz do próximo. Deus não tem ouvidos para quem não se interessa por paz dele. Por quê? Esse banquete significa a nossa alma instruída, acompanhada, com bênçãos, proteção diante dele. Não tem. Por quê? Porque nós resistimos, nós rejeitamos contribuir para a paz, para sair correndo com os nossos metas, alvos, objetivos, planos, cadeiras, né? E aí, achando que rejeitar o banquete de Deus, a paz de Deus, não vai dar problema nenhum, não vai ter problema, imagina, consequência alguma. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Então, nós precisamos ter paz até mesmo para o reino. Paz para ter a própria paz de Deus. Precisamos parar a correria do nosso dia e correr na cuidar daquilo que Deus nos manda. Por que nós precisamos disso? Porque o que sustenta tudo é o nosso vínculo com Deus, nosso vínculo com a paz de Deus. Se não estamos cuidando disso, pensando que a nossa correria vai garantir segurança,
nós estamos cada dia piorando, a cada segundo, o nosso estado. Porque o dia que Deus encontrar outro que quer o banquete, que sentar na nossa cadeira, nós não vamos ter lugar. E aqui Jesus deixou bem claro, quando o Senhor disse: enche a minha casa, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então é hora de correr para a gente se preocupar com a paz e se interessar por ela, antes que alguém que se interesse por paz e cumpra os requisitos de estar no banquete, viva numa paz e num cuidado de paz tão grande que não tenha mais lugar para quem rejeitou. E aí é difícil. Aí é complicado. A parábola acerca da providência. Então aqui nós estamos vendo paz para curar e ser curado, paz para ser convidado e estar alcançando um status, uma posição, seja no negócio, no trabalho, numa carreira. Paz para ser bem desenvolvido em tudo diante de Deus. Primeira coisa, antes de qualquer importância, é querer o banquete da paz. E agora a parábola acerca da providência. Então, para não ter problema com o corpo ser curado com paz, para não ter problema com a carreira ser alcançados os projetos com paz, para não ter problema com Deus e os negócios, correr para o banquete dele com paz. 25, certa vez ia com ele grande multidão. Voltando-se, lhe disse: se alguém vier a mim, Jesus disse-lhes, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a minha cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O que diz aqui? Aqui fala sobre paz para edificar algo para Deus, na presença de Deus. E seja o que for que estiver instigando essa paz, o indivíduo deve ter cuidado. Se um pai tirar a paz, se a mãe tirar a paz, se a mulher tirar a paz, se os filhos tirar a paz, se os irmãos tirarem a paz, se a irmã tirar a paz do indivíduo com Deus, ele deve deixar qualquer pessoa ou causa que estiver atrapalhando o reino de Deus na sua vida, você deve deixar por Cristo. Então aqui diz, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, até mesmo sua própria vida, seja o que for que estiver roubando a sua paz, você tem que deixar. Aborrecer significa deixar de lado, porque está atrapalhando a sua paz para viver com Deus, não é para viver consigo. Para viver com Deus, você precisa estar em paz. E seja o que for que estiver atrapalhando você, é como uma idolatria. É como um ídolo que te atrapalha a ter convivência e comunhão plena com Deus. Tem que deixar. Tem que afastar. Você tem que ter paz para ser escolhido de Deus. E não só escolhido de Deus, diz aqui. Quando você for fazer qualquer coisa para Deus. E aqui é que muita gente começa a se embaraçar. Porque cria um projeto, querendo edificar uma torre, que significa um projeto. Não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar. Começa um projeto e começa a perder a paz. Em nome de Deus, quer fazer alguma coisa, começa a fazer e começa a perder a paz. Depois, por falta de cálculos, de certeza se vai terminar ou não, outros começam a ver que não acabou-se e começam a escarnecer, dizendo:
Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então o que Jesus está falando? Há que se ter paz para ser um discípulo, para servir a Deus, seja o que for que estiver roubando a paz, você tem que deixar de lado. E quando você criar um projeto na sua vida, você tem que sentar primeiro, para que a sua paz não seja roubada. Não adianta pela fé tentar fazer e sair um projeto enorme sem ter como fazer, e depois outros, como o próprio Jesus disse, olhando, viu que você não pôde acabar. Tem que fazer as coisas com planejamento e com paz, no começo, no meio e no fim. Mas muitas vezes nós não sentamos, não planejamos e pedimos: Deus, toma a frente e faz. Deus diz: opa, eu já ordenei você a planejar. Eu te ajudo, mas você planeja e mantém a paz, não é para sobrecarregar ninguém, né? E muitas vezes pessoas fazem planos, colocam outros no meio da história que não tem nada a ver, sobrecarrega em nome de Deus e perde a paz de si e perde a paz do próximo e deixa os outros sem paz. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Porque não sentou, não planejou antes, não combinou antes, não tratou antes e não observou quem estava disposto antes de começar. Não é depois. É antes. Ah, Deus proverá, Deus vai mandar, os anjos vão vir. E a pessoa fica com problema ou com dívida, ou sobrecarregando outros que não estavam no planejamento, porque não fez como Jesus ordenou. Se for para edificar um projeto, se assente primeiro a fazer as contas dos gastos para ver com que você vai acabar. Pense bem como é que você vai acabar. E não sai pesando para ninguém o que não está na cota. Muita gente está roubando a paz de si, roubando a paz do reino, roubando a paz do próximo, porque tem muita ideia, põe todo mundo na questão sem ninguém saber e fica uma vida de opressão, uma vida opressora, achando que Deus está nisso e as opressões do dia a dia roubam a paz. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Que a falta do planejamento não seja uma idolatria e uma barreira de tropeço entre nós e Deus, entre nós e o reino, para nós mantermos a nossa paz e termos a paz do próximo. Porque a falta de planejamento também causa a falta do espaço de paz que Deus quer ter com seus filhos. Simplesmente porque para fazer não contou com ninguém, não sentou, não explicou, não projetou, não combinou com ninguém e depois pôs todo mundo na dança. E aí todo mundo sofre por falta de planejamento e por falta de paz, porque vira um caminho opressor. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil pode sair ou ao encontro do que vem contra ele com 20 mil. Veja, Jesus não disse: se um rei precisar ir contra o rei, clame a mim, que os meus anjos virão e enviarão 20 mil para te ajudar contra o próximo rei. Não. Jesus disse: se um rei, um definidor, um honrado, um cabeça de algo, de uma circunstância, ele precisar combater com outro rei, ele precisa se assentar para calcular. Calcular o que? Ele vai com quem? E se ele vai com quem, ele precisa conversar com quem ele vai. Ele vai com 10 mil, pode sair ao encontro do que vem com 20 ou não? Mas tem rei aí combinando um monte de coisa com 6 e precisando de 300 mil. Põe 300 mil na fornalha, né? E vai roubando a paz, achando que está fazendo uma obra para Deus.
De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Então, até para uma batalha se deve fazer em paz. Só se tem paz em qualquer área da vida do cristão se ele planeja, Jesus está dizendo, o começo, o meio e o fim. Tem muito cristão com propósito, com meta, começando sem saber o que vai ser do meio, o que vai ser do fim. E por ele estar indefinido, ele acha que Deus vai fazer alguma coisa. E a palavra diz lá em Tiago, Deus não responde quem não tem definição. É como uma onda do mar que vai e vem. Então, antes de começar, tem que ser definido, planejar e calcular, saber quem está com você, combinar com a pessoa, mostrar o planejamento com a pessoa, ter planos, ter data de início, meio e fim. Como é que eu conto com alguém que eu nunca falei nada com ela? Como é que eu conto com alguém que eu nunca cheguei a cumprir, realizar realidades da verdadeira intenção minha e na hora da confusão eu conto com ela? Como é que é isso? Então Jesus está dizendo, se é um rei, se é um definidor, ele tem que pensar, ele tem que calcular, não é só o começo não. É até o fim. Jesus mandou planejar. E saber o que está fazendo, por quê? Para que todo o projeto, seja qual for, ele comece com paz, diante da paz de Deus. Ele caminhe com paz, diante da paz de Deus. Ele termine com paz, diante da paz de Deus. Mas se não tem quem cuide da paz, se o rei, que é o cabeça, não está contribuindo para a paz, não planeja, não tem meta, não tem dia, não tem hora, não tem nada, não fala nada, cria aquele enrosco e todo mundo está ali dentro, não pense ele que está honrando a Deus, que ele não está honrando a Deus em nada. O rei significa cabeça, definidor. Nós somos chamados por Deus para ser reis e sacerdotes. Então nós temos que ter cuidado quando a gente quer sair fazendo as coisas e não trata bem. Esse tratar não é o tratamento só educacional, mas é o combinar bem com as pessoas, falar a data, o horário que vai fazer, planejar bem, chegar até a pessoa e dizer alguma coisa. Não, a gente, na hora do planejamento, é nós e nós. Depois a gente quer que Deus envie os anjos, os arcanjos, os querubins. A gente quer que as pessoas ajudem, todo mundo entre, contribua. E sai sugando a energia, a força, a lã da ovelha também, o óleo, a gordura, como a palavra no Velho Testamento diz. E aqui, Jesus se referindo nesse capítulo, roubando a paz das pessoas, trazendo opressão. E quando a gente rouba a paz, não pense que o nosso projeto vai agradar e glorificar a Deus, que não vai. Se nós estamos involucrando pessoas que nem preparadas para isso elas estavam, que foram tomadas de surpresa e oprimindo elas, não pense que esse fruto é de paz na presença de Deus. Jesus está dizendo aqui, um rei combina, um rei tem palavra, tem honra, tem data, tem dia, tem horário, tem propósito e não oprime e aprisiona ninguém. Um rei tem paz nas suas projeções, ele não obriga e ele não fica sem explicar e dizer algo para as pessoas. E ainda assim, ele até para o inimigo, estando longe, ele manda embaixadores pedindo condição de paz. Se até para o inimigo um rei trabalha pela paz do inimigo, imagina os que são considerados amigos. Então por que é que os reis não cooperam com a paz do próximo? Não cooperam com o planejamento? Não coopera com uma organização, não coopera com uma contribuição mútua sem opressão, mantendo pessoas em opressões. Que o Senhor tenha misericórdia. Então nós vemos aqui neste capítulo
A paz para os planejamentos de um rei. Bom é o sal, Jesus diz. Da mesma forma, um versículo anterior, da mesma forma, qualquer que de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus diz, cuidado. Não é fazendo de qualquer jeito, é escolhendo pela minha paz e por aqueles que querem a minha paz. Renuncia à inquietação, a pressa que faz o indivíduo não ser leal com o próximo. Bom é o sal, mas se tornar insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem pressa para a terra, nem para o monturo, e é lançado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está falando sobre o fruto de Deus. Nós somos sal, nós somos frutos de Deus. Nós temos que ter paz. Mas se os nossos planejamentos são corriqueiros, são opressivos, não tem concordância, não tem aviso de como está sendo o planejamento, não tem diálogo, não tem planos, tá tudo a ver navios, e vamos, como que der. Nós somos um tipo de sal que não tem serventia para a terra, nem para o monturo, é lançado fora. Ou seja, todo o esforço de um rei que não chega e não conversa, que não combina, que não planeja, que não tem horário, que não tem data, não tem meta, o fruto dele é um sal jogado fora. Tudo que ele faz, está dizendo aqui, Deus não vai aceitar. Porque não contribuiu para a paz, não cuidou da paz, não se preocupou com a paz, não atentou para a paz de forma alguma. E quando não se atenta para a paz, não tem conversa com Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Que o Senhor venha nos ajudar a entender que muitas vezes as pessoas, as famílias, os relacionamentos estão sofrendo porque não teve planejamento, concordância, não teve acordo, não teve paz, não combinou para paz, não sentou para pôr as metas. De tempo até tempo é isso, de tal tempo até tempo é isso, vai acontecer assim, vai fazer assim. Não teve não, tá? Então a Deus dará. Aí começa a vir as opressões, as enfermidades, as doenças mortais, as circunstâncias. Não sei porquê, não sei porque que aconteceu isso. Não tem planejamento, não tem data, o reino não tem definição. Então, que o Senhor tenha misericórdia, que Ele nos ensine a ter paz em todas as nossas projeções, em tudo que vamos realizar, para a gente contribuir com cura e não contribuir com enfermidade. Porque como vimos, até um rei pode causar enfermidade no povo quando ele não tem planejamento. A falta de paz causa ferida, causa doença. Porque causa opressão, instigança, contenda e tudo mais. Que o Senhor nos guarde, né? Que o Senhor possa nos ajudar a cada dia a entender que fomos escolhidos para ser instrumentos de paz, instrumentos de Deus, chamados por Ele, para um propósito dele na nossa vida. Amém? Que o Senhor abençoe. Nós vamos fazer uma oração para concluirmos neste momento. Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor fará, mas principalmente por tudo que o Senhor já foi, o que o Senhor está sendo, o que o Senhor será. Tu és maravilhoso, Tu és Deus grandioso, Tu nos ensina, Pai, a cada dia estar diante de Ti confiantes nas Tuas promessas, confiantes nos Teus propósitos, crendo, Senhor, nas Tuas providências. Obrigado por tudo, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, um forte abraço e até mais.
Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!